Prontinho, tá gravando. Alguém gostaria de começar? Eu gostaria. Então, bora lá. Vamos lá. Ai, gente, tem muito barulho por aqui hoje. Num misto, nesse repente, desinterno de mim, nego forte se saltou. Não, de Adorim não. Nunca que eu podia consentir. Nanji, pelo tanto que o dele era louco amigo e concebia por ele a vexável afeição que me estragava, feito mau amor oculto. Por mesmo isso, nimpes nada, era que eu não podia aceitar aquela transformação. Negócio de para sempre receber mando dele, doendo de Adorim ser meu chefe. Nhen, hen, nulo que eu ia estuchar. Não, clamei que como um sino desbadala. Discordo. Todos me olhassem, não vi, não tremi, visível só vi de Adorim, resumo do aspecto e esboço dele para movimentos, as mãos e os olhos, de reguada. Como em relance corri cálculo de quantos tiros eu tinha para queima-bucha dar, e uma balacinha primeira botada na agulha da automática. Ah, eu estava com milho no surrão. De devagar, os companheiros, os outros, não se buliram, tanto esperavam. De certo que saudavam antipatia de mim, repugnados por eu estar seguidamente atrapalhando as decisões. Achassem que eu agora não tinha mais direito de parecer, pois a chefia própria eu enjeitara. Quem sabe, será, se praziam no poder ver nos dois, de Adorim comigo, que antes como irmãos até ali, a gente se estracialar nas facas? Torci vontade de matar alguém para pacificar minha aflição. Alguém, algum, de Adorim não, digo. De certo, isso em mim eles perceberam, os calados. Sousas Fredo, inesperado assim, disse um também, discordo. Por me estimar, ele me secundava. E o alaripe, séria pessoa. Tem de quê? Deixa o Riobaldo razoar. Endireitei os chifres. Chapei. Vejo Marcelino Pampa é quem tem de comandar, mediante que eu, mais velho e demais de mais velho, valente e consabido de ajuizado. Cara de Marcelino Pampa ficou enorme. Do que constei dos outros, concordantes, estabeleci que eu tinha acertado o solerte, dei na barra. Mas de Adorim, de olhos os olhos agarrados, nós dois. Asneira, eu naquela hora supria suscitar alto meu maior bem-querer por de Adorim. Mesmo, assim mesmo, eu arcava em cru com o desafio, desde que ele bravasse, desde que ele puxasse. Tempo instante que empurrou morros para passar. Afinal, aí de Adorim abaixou as vistas. Pude mais do que ele. Se riu depois de mim, sempre sendo que falou, firme. Com gosto. Melhor do que Marcelino Pampa não tem nenhum. Não ambicionei poderes. Falou como corajoso. E dito que é a vez de se estar contornados, unidos sem porfiar. O alaripe inteirou. Amém, todos, voz a voz, aprovavam. Marcelino Pampa então principiou, falou assim: aceito por precisão nossa o que obrigação minha é, até enquanto não vem algum dos certos de realce maior. João Guanhá, Alípio Mota, Titão Passos. A tanto careço do bom conselho de todos que tiverem segura fiança, assentes que vamos. Sobre mais disse, sem importância, sem noção, pois Marcelino Pampa possuía talentos minguados. Somente pensei que ele estava pondo um peso no lombo por sacrifício, ao que, em melhores tempos, aprecia bem capitanear. Mas agora, aquela ocasião, a gente por baixo e essas misérias, qualquer um não havia de desgostar de responsabilidade? Ah, aí observei como Marcelino Pampa, desde o instante, expunha outro ar de ser,
a sisuda extravagância, soberbo satisfeito, ser chefe, por fora um pouquinho amarga, mas por dentro é rosinhas flores. Passo. Seguir? Uhum. Pode seguir. Meu era um alívio, mesmo não duvidei de meu menos valer. Alguém lá tem a feição do rosto igualzinha à minha? É. De primeiro meu coração sabia bater, copiando tudo. Hoje, eu desconheço o arruído rumor das pancadas dele. Diadorim veio para perto de mim. Falou coisas de admiração, muito de afeto leal. Ouvi. Aquilo. Copos afora. Mel de melhor. Eu precisava. Tem hora em que penso que a gente carecia, de repente, de acordar de algumas espécies de encanto. As pessoas e as coisas não são de verdade. E de que é, a miúde, a gente adverte em certa saudade? Será que nós todos, as nossas almas, já vendemos? Bobeia minha. E como é que havia de ser possível, hein? Olhe, conta ao Senhor. Se diz que, no bando de Antônio Dó, tinha um grado jagunço, bem remediado de posses. Davidão era o nome dele. Vai, um dia, coisas dessas que às vezes acontecem, esse Davidão pegou a ter medo de morrer. Safado, pensou. Propôs este trato a um outro, pobre dos mais pobres, chamado Faustino. O Davidão dava a ele 10 contos de réis, mas em lei de Cabogé, invisível do sobrenatural. Chegasse primeiro ao destino do Davidão, morrer em combate. Então era Faustino que morreria, em vez dele. E o Faustino aceitou, recebeu e fechou. Parece que, com o efeito do poder de feitiço do contrato, ele muito não acreditava. Então, pelo seguinte, deram um grande fogo contra os soldados do Major Alcides do Amaral, sitiado forte em São Francisco. Combate quando findou, todos os dois estavam vivos, o Davizão e o Faustino. Há de ver, para nenhum deles não tinha chegado a hora e dia. E sim, assim foram. Durante os meses escapos, alteração nenhuma não havendo, nem feridos, eles não saíam. Que tal? O que o senhor acha? Pois, mire e veja. Isso mesmo narrei a um rapaz de cidade grande, muito inteligente, vindo com outros num caminhão para pescarem no rio. Sabe o que o moço me disse? Que era assunto de valor, para que se compor uma história em livros, mas que precisava de um final sustante, caprichado. O final que ele daí imaginou foi que um dia o Faustino pegava também a ter medo, queria revogar o ajuste, devolvia o dinheiro, mas o Davidão não aceitava. Não queria por forma nenhuma. Do discurso severo nisso. Ferravam numa luta corporal, afino. O Faustino se provia da faca, investia, os dois rolavam no chão, embolados. Mas, no confuso, por sua própria mão dele, a faca cravava no coração do Faustino, que falecia. Apreciei demais essa continuação inventada. Há quanta coisa limpa, verdadeira, uma pessoa de alta instrução não concebe. Ali podem encher este mundo de outros movimentos, sem os erros e volteios da vida, em sua lerdeza de sarrafaça. A vida disfarça? Por exemplo, disse isso ao rapaz pescador, a quem sincero louvei. E ele me indagou quando tinha sido o fim.
Na verdade, de realidade, de Davidão e Faustino, o fim? Quem sei? Soube somente só que o Davidão resolveu deixar a jagunçagem, deu baixa no bando e com certas promessas de ceder um alqueires de terra e outras vantagens de mais pagar. Conseguiu do Faustino dar baixa também, e viesse morar perto deles sempre. Mas deles ignoro. Passa. Pode ser eu? Pode. No real da vida, as coisas acabam com menos formato. Nem acabam. Melhor assim. Pelejar por exato dá erro contra a gente. Não se queira. Viver é muito perigoso. Aqui, o que logo vi, que Marcelino Pampa, por bem de seu dispor, não dava altura. Tento de se acertar nos primeiros rumos de se mexer, ele me chamou. Mas João conclui. Os Judas estão aqui mesmo. De nós, há umas 15 léguas que sabem da gente. Deveras atacar, não atacam. Com este tempo de todas chuvas e ribeirões cheios. Mas vão fechando, modo de rodear a gente. De menos longe, porque a quantidade deles é a farta. Recurso, que eu acho é 2. Ou se fugir para o Chapadão enquanto tem. Mas é perder toda a esperança e diminuir da vergonha. Ou então, forçar tudo e experimentar um caminho por entre meio deles. Se vai para outra banda do rio, caçar João Goanhá e os outros companheiros. Mais ainda, não sei, quero toda razoável opinião. Assim ele, Marcelino Pampa, diz. Mas se souberem a notícia que Medeiro Vaz morreu, hoje mesmo é capaz que sejam de vida em riba de nós. Foi o que João Conflis achou, e estava muito certo. Eu não atinava com o que dizer, as confusões dessas horas me encostavam. O que era, na situação, que Medeiro Vaz havia de fazer? E Joca Ramiro? E sou Candelário? Ao esmo esses pensamentos em mim. A ideia foi que reconheci como súcia de homem carece de uma completa cabeça. Comandante é preciso para aliviar os aflitos, para salvar a ideia da gente de perturbações desconformes. Não sabia, hoje será que sei, a regra de nenhum meio termo. Sem ação, eu podia gastar ali minha vida inteira debulhando. Também, logo depois de muito silêncio e poucas palavras, Marcelino Pampa resolveu que, de tarde, nossa conversa ia ter repetição. Atontados três. Dali, fui para perto de Ediadorim, Riobaldo, ele maldisse. Você está vendo que não temos remédio? Aí esbarrou, pensou um tempo, com uma mão por cima da outra. E vocês, que foi que determinaram o que fazer? Me perguntou. Respondi. Hoje de tarde se toma a decisão, Diadorim. Você está mal satisfeita? Ele endireitou o corpo. Foi, falou. Sei o meu. Cá por mim, isso tudo pouco adianta. Quente quero poder chegar junto do Judas para terminar. Eu sabia que ele falava coisas de pelejar por cumprir. E eu tinha mais cansaço, mais tristeza. Quem sabe se, para ter jeito de chegar perto deles, até se não era melhor. Assim, ele desabafou, entrago e recolhido num estado de segredo. Por seus grandes olhos, onde aquilo redondeou, que armasse agarrar o comando, por meio de acender o bando todo em revolta. Qualquer loucura semelhante era a dele, mas não. Mas disse, foi você mesmo, Teobaldo, quem governou tudo hoje. Você escolheu Marcelino Pampa. Você decidiu e fez. Era,
Gostei, em cheio de escutar isso sofrante. Ah, porém, estanquei na ponta de um pensamento e agudo temi. Cada hora, de cada dia, a gente aprende uma qualidade nova de medo. Tá. Eu vou então. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Mas, depois da janta, quando estávamos outra vez reunidos, Marcelino Pampa, eu e João Conclis, não se teve nem o tempo de principiar. Pelo que ouvimos, um galope, o chegar, o riscar, o desapeio, o chachacho de Alpercatas, o chachacho de Alpercatas, sendo assim o Feliciano e o Kips, que traziam um vaqueirinho escoltado, que vieram quase correndo. O vaqueirinho não devia de ter mais de uns 15 anos, e as feições dele mudavam, de mestre pavor. Arte que este tal passou, às fulgas meio arupa. Pegamos. Aí ele tem grande coisa para contar. E empurraram um pouco o vaqueirinho. De medo, a gente olhava para ele, e de olhos ele se desencostava. Af, por fim bebeu o gole de ar e soluceou. É um homem, só sei, é um homem. Te acerta, mocinho. Aqui você está livre e salvo. Aonde é que está indo? Marcelino Pampa regrou. É briga enorme, é um homem. Vou indo para longe, para a casa de meu pai. Ah, é um homem. Ele desceu o rio Paracatu, numa balsa de Buriti. Que foi mais que o homem fez? Então João Conclis perguntou. Deu fogo. O homem com mais 5 homens. Avançaram do mato, deram fogo contra os outros. Os outros eram um montão, mais de uns 30, mas fugiram. Largaram 3 mortos, uns feridos, escaramuçados. Ei, e estavam a cavalo. O homem e os 5 deles estão a pé. Homem terrível. Falou que vai reformar isso tudo. Vieram pedir sal e farinha no rancho. Emprestei. Tinham matado um veadinho campeiro. Me deram naca de carne. Qual é que é o nome dele? Fala. Como é que os outros dizem? Aí, e que jeito, que semelhança de figura que ele tem? Ele, o jeito que é o dele, que ele tem, é mais baixo do que alto. Não é velho, não é moço, homem branco, veio de Goiás. O que os outros falam e tratam? Deputado. Desceu o rio Paracatu numa balsa de Buriti. Estávamos em jejum de briga. Ele mesmo disse. Ele e seus 5 deram fogo feito feras. Gritavam de onça e de uivado. Disse, vai remexer o mundo. Desceu o rio Paracatu numa balsa de Buriti. Desceram. Nem cavalos eles têm. É ele, mas é ele. Só pode ser. Aí alguém lembrou. E é. E então está do nosso lado? Outro completou. Temos de mandar por ele. Foi a palavra de Marcelino Pampa. Onde é que estará? Na Pavoã? Alguém tem de ir lá. É ele. É ver a vida. Quem pensava? E é homem danado, zuretado. Está a favor da gente. E ele sabe guerrear. E repegava a chuva, trozante. Mas mesmo assim o Kips e o Cavalcante montaram e saíram por ele, da Pavoã no rumo. De certo, não acharam fácil, pois até a hora de escurecer não tinham aparecido. Mas aquele homem, para que o senhor saiba, aquele homem era Zé Bebelo. E na noite, ninguém não dormiu direito em nosso acampo. De manhã, com uma braça de sol, ele chegou, dia da abelha branca. Passei.
Eu pego aqui. De chapéu desabado, avantes passos, veio vindo, acompanhado de seus 5 cabras. Pelos modos, pelas roupas, aqueles eram gente do Alto Urucuia, catrumados dos Gerais, pobres, mas atravessados de armas e com cheias cartucheiras. Marcelino Pampa caminhou ao encontro dele. Seguinte de nosso comandante, nós formávamos. Valia ver essas cerimônias. Paz e saúde, chefe. Como passou? Como passou, mano? Os 2 grandes se saudavam. E aí Zé Bebelo reparou em mim. Professor, ara viva, sempre a gente tem de se avistar. De nomes e caras de pessoas, ele em tempo nenhum se esquecia. Vi que me prezava cordial, não me dando por traidor nem falso. Riu redobrado. De repente, desriu, refez pé para trás. Vim de vez, ele disse desafiando, quase. Em boa veio, chefe. E que todos aqui representamos, Marcelino Pampa respondeu. Pois é, salve Medeiro Vaz. Deus com ele, amigo. Medeiro Vaz ganhou repouso. Aqui soube, luz eterna. E Zé Bebelo tirou o chapéu e se persignou, parado num instante sério, num ar de exemplo, que a gente até se comoveu. Depois disse, vim cobrar pela vida de meu amigo Joca Ramiro, que a vida, em outro tempo, me salvou da morte. E liquidar com esses 2 bandidos que desonraram o nome da pátria e este sertão nacional, filhos da égua. E eles estavam com a raiva tanta que tudo quanto falava ficava sendo verdade. Pois então, estamos, irmãos. E esses homens, os urucuianos, não abriam a boca, mas Zé Bebelo rodeou todos num mando de mão e declarou forte o seguinte, vim por ordem e por desordem. Este cá é meus exércitos. Prazer que foi ouvir o estabelecido. A gente quisesse brigar, aquele homem era em frente, crescia sozinho nas armas. Vez que Marcelino Pampa dizer, pois assim, amigo, por que não caminhamos nosso destino? Juntos estamos juntos, vamos. Juntos estamos, juntos vamos. Amizade e combinação aceito, mano velho. Já a juntar, não. Só obro o que muito mando. Nasci assim, só sei ser chefe. Sobre curto, Marcelino Pampa cobrou de si suas contas, repuxou testa, demorou dentro do momento, circulou os olhos em nós todos, seus companheiros de brabos, seus brabos, nada não se disse, mas ele entendeu o que cada vontade pedia. Depressa deu consumado. E chefe será. Baixamos nossas armas, esperamos vossas ordens. Com coragem falou, com olhos para a gente outra vez. Acordo, eu disse, de Adorim disse. João Conclis disse. Todos falaram acordo. Aí Zé Bebelo não discrepou pim de surpresa. Parecia até que esperava mesmo aquele voto. De todo poder? Todo mundo lealda? Ainda perguntou, rigindo seriedade. Confirmamos então que quase se aprumou nas pontas dos pés e nos chamou. Ao redor de mim, meus filhos, tomam posse. Podia-se rir, ninguém ria. A gente em redor dele, misturando, em meio nosso, os 5 homens do Lucuia adiante. Pois estamos. É duro, diverso, meu povo. Mas os assassinos do Joca Ramiro vão pagar. Com 600, 700. Ele definiu apanhando um por um de nós no olhar. Assassinos. Eles são os Judas. Deste nome agora que é deles, explicou João Conclis. Arre, vote, 2 Judas,
Podemos romper as aleluias. Aleluia, aleluia. Carne no prato, farinha na cuia. Ele aprovou, deu aquilo feito, um viva. Nós respondemos, e assim era, que João Bebelo era. Como quando travejou desse trovou de alto rasto dos gerais entrementes, antes dos gotejos de chuva esquentada. O trovão afunda largo, pé da gente apalpa a terra. Conforme foi, trovejou e cala a boca. E Zé Bebelo tocou um gesto de costas de mão respeitoso, disse, isso é comigo. Do que se trata, retorna e conto. Ele o seguinte revelou, tudo eu não tinha com os meus munição para nem meia hora. A gente reconheceu mais a coragem dele, isso é, qualquer um de nós sabia que aquilo podia ser mentira. Mesmo por isso, somemos por detrás de tantas papagaiagem, um homem carecia de ter a valentia muito grande. Eu passo. A cômodo, ele começou nesse dia, nessa hora, não esbarrou mais. Achou de ir ver o lugar da cova e as armas e trens de que Medeiro Vaz deixava. Essas determinou que o morto não tendo parentes, então para os melhores mais chegados como lembrança ficassem. As carabinas e revólveres, a automática de rompida e ronco, punhal, facão, o capote, o cantil revestido, as capangas e alforjes, as cartucheiras de trespassar. Alguém disse que o cavalo grande, Murzelo Mancho, devia de ficar sendo dele mesmo. Não quis. Chamou Marcelino Pampa, a ele fez donativo grave. Este animal é vosso, Marcelino, merecido, porque eu ainda estou para ver outro com igual siso e caráter. Apertou a mão dele num toque. Marcelino Pampa dobrou de ar perturbado. Desse fato em diante, era capaz de se morrer por Zé Bebelo. Mas, para si mesmo, Zé Bebelo guardou somente o pelego berbezim, de forrar cela, e um bentinho milagroso, em 3 baetas confeccionado. Daí levou a eito, vendo, examinando, disquirindo, aprendeu os nomes de um em um, e em que lugar nascido, resumo da vida, quantos combates e que gostos tinha, qualquer ofício de habilidade. Olhou e contou as pencas de munição e as armas, repassou os cavalos, prezando os mais bem ferrados e os de aguentada firmeza. Ferraduras, ferraduras, isto é que é importante. Vivia dizendo. Repartiu os homens em 4 pelotões, 3 drongos de 15 e um de 20, em cada um ao menos um bom rastreador. Carecemos de 4 buzinas de caçador para os avisos, reclamou. Ele mesmo tinha um apito, pendurado do pescoço, que de muito longe se atendia. Para capitanear os drongos escolheu Marcelino Pampa, João Conclis e o Fafafa. Pessoalmente ficou com o maior, o de 20. Nesse figuravam os 5 urucuianos e eu, de Adorim, Cesfredo, o Quips, Joaquim Beiju, Coscorão, Dimas Doido, o Acauã, Mão de Lixa, Marruás, o Credo, Marimbondo, Rasga Embaixo, Giribibe e Joê Bexinguento, dito alparcatas. Só que, tido todos repartidos, ainda sobravam 9. Serviram para esquadrão a de parte, tomar conta dos burros cargueiros, com petrechos e mantimentos. O testa deles foi a Laripe, por bom que fosse para tudo ser. Aos esses mesmo se comediu obrigação. Quinqueiroz zelava os volumes de balas. O Jacaré exercia de cozinheiro. Todo o tempo devia de dizer o de comer que precisava ou faltava. Dorestino, ferrador dos animais, tratador deles. E os outros ajudavam, mas Raimundo Lé, que entendia de curas e meizinhas, teve cargo de guardar sempre um surrão com remédios. O que remédio por hora não havia nenhum.
Mas Zé Bebelo não se atontava. Aí, em qualquer parte, depois se compra, se acha, meu filho. Mas vai apanhando folha e raiz, vai tendo, vai enchendo. O que eu quero é ver o surrão à mão. O acampamento da gente parecia uma cidade. Assuntos principais, Zé Bebelo fazia lição e deduzia ordens. Trambucar duro para dormir bem, publicava. Gostadamente, morrendo eu, depois vocês descansam, e ria. Mas eu não morro. Sujeito muito lógico, o senhor sabe, cega qualquer nó. E engraçado dizer, a gente apreciava aquilo. Dava uma esperança forte, a um modo melhor que tudo é se cuidar miudamente, trabalhos de paz em tempos de guerra. O mais eram traquejos a cavalo, para lá e para cá, ou esbarrados firmes em formatura. Então Zé Bebelo perequitava, assoviando, manobrava as patrulhas. Vai-te, volta-te. Somente. Arre, temos nenhum tempo, gente. Capricha. Sempre no fim, por animar, levantava demais o braço. Ainda quero passar a cavalos levando vocês em grandes cidades. Aqui o que me faz falta é uma bandeira e tambor e cornetas, metais mais. Mas hei de... aqui vamos em Carinhanha e Montes Claros, ali no Haja Vinho. Arranchar no mercado da Diamantina. Vamos no Paracatu do Príncipe. Que boca, que o apito apitava. A sério, ele me chamava para o lado dele e ia mandando vir outros. Marcelino Pampa, João Conclis, Jadorim, Urucuiano Pantaleão e o Fafafa, vice-mandantes. Todos tinham de expor o que sabiam daquele gerais território. As distâncias em léguas e braças, os vaus, o grau de fundo dos marimbus e dos poços, os mandembes onde se esconder, os mais fartos pastos. Como Zé Bebelo simplificava os olhos e perguntando e ouvindo avante. Às vezes riscava com ponta de uma vara no chão, tudo representado, e organizando aquilo na cabeça. Estava aprendido. Com pouco sabia mais do que nós juntos todos. Bem, eu conhecia Zé Bebelo de outros currais. Bem, eu desejasse ter nascido como ele. Aí saía por caçar. Sucinto que gostava de caçar. Mas estava era sujeitando o exame e o morro, discriminando o mato e o campo, como dois é um par. Veio e foi, figurava, tomava a opinião da gente. Com 10 homens naquela altura e outros 10 espalhados na vertente, se podia impedir a passagem de 200 cavaleiros pelo resfriado. Com outros alguns, dando a retaguarda então. Nestartes, só nisso ele pensava, quase que, sendo que expedia sobre hora, alguém adiante, se informar dos meximentos do Judas, trazer notícias vivas. E homem feliz, feito Zé Bebelo naquele tempo, afirma ao Senhor, nunca não vi. Passo. Eu posso ir? Pode? De Adorim também, que dos claros rumo me dividia, vinha a boa vingança. Alegrias dele se calando. Vingar, diga ao Senhor, é lamber, frio, o que o outro cozinhou quente demais. O demônio desviou. Esse, vige, mas não rege. Qual é o caminho certo da gente? Nem para frente, nem para trás. Só para cima. Ou parar curto, quieto. Feitos bichos fazem. Os bichos estão só e muito esperando? Mas quem é que sabe como? Viver, o Senhor já sabe. Viver é etc. De Adorim alegre, e eu não. Transato no meio da lua. Eu peguei aquela escuridão. E de manhã, os pássaros, que bem meio, que bem meio, que bem me meio, ai, gente, que bem me meio da lua. Eu peguei, não, que bem me viam todo tal tempo. Gostava de Diadorim,
de um jeito condenado. Nem pensava mais que gostava, mas aí sabia que já gostava em sempre. Oi, Suindara, linda cor. Dando o dia, de repente, Zé Bebelo determinou que tudo fosse pronto para uma remarcha em exercícios, como geral, só por festa, ao que os burrinhos comiam amadrinhados, em bom pasto. Menininhos, responsabilidade de cangalhas em vocês, carregando a nossa munição. Zé Bebelo mandou, mas montado declarou: meu nome, Tora, por diante vai ser o de Zé Bebelo Vaz Ramiro. Como confiança só tenho em vocês, companheiros, meus amigos. Zé Bebelos. A vez chegou. Vamos em guerra. Vamos rebentar com aquela cambada de patifes. Saímos solertes entes. Para isso, a lua não era boa. Quem põe praça de cavalhadas por desbarranco de estradas lamentas, desmancho empapado de chão, a chuva ainda enxaguando, convinha esperar regras d'água. O rio Paracatu está cheio, alguém disse, mas Zé Bebelo atalhou. O São Francisco é maior. Com ele tudo era assim, extravagável, e não queria conversas de cutil-que. Rompemos. Melava de chover baixo, me melava. Até o derradeiro do momento, parecia que íamos atravessar o Paracatu. Não atravessamos. Tudo aquele homem retinha estudado. Daí distribuiu as patrulhas. O drongo dele, viemos pela beira, sempre o Paracatu à mão esquerda. Trovejou de perturbar. Ele disse, melhor, dou surpresa. Só uma boa surpresa que rende. Quer é atacar. A gente ia para o Buriti Pintado. Alá consta de 10 léguas, 12. Na hora, cada um deve de ver só algum Judas de cada vez, mirar bem e atirar. O resto maior é com Deus. Já vai que falava. Para um trabalho que se quer, sempre a ferramenta se tem. Só com estes cavalos, só a ligeireza, de lugar, para frente e para trás. Sei, mas o principal dos combates vamos dar é bem a pé. Na beira do rio, Soninho, descansamos. Animais de carga, a ponta de mulas, ficaram botados escondidos numa bocaina na balsa. Só 3 homens tomavam conta. Eu é que escolho a hora e o lugar de investir. Zé Bebelo disse, e no lugar de remanso, passamos o rio Soninho, no escuro, sem solvar, bala em boca. De manhã, de 3 lados, demos fogo. Paz. Posso ir de novo aqui. Aí Zé Bebelo tinha meditado tudo como um ato de desenho. Primeiro João Conclis avançou com seus 15. Iam fazendo de conta que desprevenidos. Quando os outros vieram, nós todos já estávamos bem amoitados, em pontos bons. De uma banda, então, o Fafafa recruzou seus cavaleiros, que estavam muito juntos, embolados, de modo porque um bando de cavaleiros ou cavalos dá ar de ser muito maior do que no real é. Todos cavalos russos ou baios. Cor clara também aumenta muito a visão do tamanho deles. Ah, e gritavam. Assaz os Judas atiravam mal, discordados, nadinha nem. Aí, de puleiro pego, prévio, abrimos nossa calamidade neles. Pessoal do Hermógenes. Não se disse Guavai. Supetume. Só bala de aço. Dou duelo. Ei, Tibes. Só o quanto de se quebrar galho e rasgar roupagem. Um Judas correu errado, do lado onde o Giribibe estava.
triste daquele, ou foi o que ele fez de contrição perfeita. Outro levantou o corpo um pouco demais. Tu pensa que tem Deus e meio? Zé Bebelo disse, depois de derrubar o tal com um tiro de aiambu baixo. Com um tiro de aiambu baixo. Outro fugia esperto. Tem talento nos pés. Os que enviei deixei de numerar por causa de caridade. Ai deles, vitória, é isto. Ou o senhor pensa que é em alegre mal feito numa caçada? Descansar? Quem disse não foi ouvido. Vou lá deixar essa cambada birbar por aí em sossego? Bis, minha gente. Vamos neles. Zé Bebelo se frigia. Mas o próprio pessoal de João Conclís tinha segurado mão nos cavalos daqueles. Toquemos na mão do norte. Lá, a cara do chão é minha mais. Não, o caminho era da banda contrária. Tínhamos de cair em riba do grosso das Judadas. Por resfriados e atalhos, mesmo com aquela cavalhada à destra, tocamos. Estrada capaz de 4, lado a lado. Nó, oi mãe, lá tem um laranjeiro, largo, onde grandes pedras do fundo do chão vêm à flor. Chegamos de sobremão. Vagarosinho, Zé Bebelo recomendava, feito rondando o quarto de doente. Ele cheirava até o ar. Sonso parecia um gato. Se vendo que, no inteiro mesmo de sua cabeça, ele antes tudo traçava e guerreava. Seja por um exemplo, havia uma cava grande, o inimigo estava emboscado dos dois lados nos socavões, nas paredes. Como era que Zé Bebelo já sabia? Orçando longe volta. João Conclís levou seus homens muito adiante de lá, na borda do campo, de recacha. Dado tempo, então, nosso pelotão rastejou para os altos. Até chega estávamos por cima dos beiços da cava. Ah, e aí o Fafafa veio vindo, descuidado à amostra com seus cavaleiros. Surgiam inocentemente, feito viados para se matar. Mas, então, por riba da cava, desfechamos, demos urros e o rifleio, transcruzando nos inferiores. Lá vai obra. Deu de abelhas de pau oco. Os das socavas entornaram o sangue frio. Demais se assustaram, correndo em fuga maior debaixo de tiros, xingos às pragas. João Conclís, pois é, o senhor sabe, urubus puderam voar, sererém, uns urubus declarados. Mas daí voltamos, 3 atravessando outra vez o soninho, até onde estava a nossa mulada, com munição e o mais. Mesmo viemos negaceando de recuar. Assim era pena, mas carecíamos de flautear desse jeito. Sustância nossa não dava para se acabar com aqueles Judas de uma vez. Sempre para enganar no que viessem. Zé Bebelo variava de se viajar, uma hora quase todos juntos, outra hora despedidos, espalhados. Ainda por uma suma vantagem disso, demos um tiroteio grande na fazenda São Serafim dos Diabos. Rumo de lá, mas muito para baixo, é um lugar. Tem uma encruzilhada. Estradas vão para as veredas tortas, veredas mortas. Eu disse, o senhor não ouviu. Nem torne a falar nesse nome, não. É o que ao senhor lhe peço. Lugar não onde. Lugares assim são simples, dão nenhum aviso. Agora, quando passei por lá, minha mãe não tinha rezado. Por mim, naquele momento, assim feito no paredão. Mas a água só é limpa nas cabeceiras. O mal ou o bem estão em quem faz. Não é no efeito que dão. O senhor ouvindo o seguinte me entende? Paredão existe lá. O senhor vá, o senhor veja. É um arraial.
Isso. Faltam 6 para as 8. Então, tá bom por hoje, né? E aí, o que ficou dessa leitura? Que palavra a gente deixa? Que palavra a gente captou, compartilha? Quem começa? Viver é etc. Hoje a palavra que ficou para mim foi liderança. Uhum. Ficou muito forte para mim liderança hoje. Para mim também, foi uma aula de liderança. As pessoas e as coisas não são de verdade. A Sandra está falando submissão. Que ficou para Para ela. mim ficou nem para frente nem para trás, só para cima. Boa também. Para mim ficou um trecho também, né? Vingar, digo ao Senhor, é lamber frio o que o outro cozinhou quente demais. Para mim ficou guerra. É uma guerra mesmo, tanto interna quanto externa. Batalha constante, uma vida em cima de uma batalha constante. Aquele eterna briga. Para mim ficou lindeza de sarrafaçar. Boa, hein, Jane? Que lindeza é essa? Já estou vendo que vai ser a Belim Beleza da semana. Não. Que legal isso. E essa frase que fecha o texto de hoje, né? O mal ou o bem estão em quem faz, não é no efeito que dão. Sim. É difícil escolher uma palavra só. Assim, aí eu vou falar as várias que eu estou pensando. A primeira é encruzilhada, né? Porque há um espaço que de fato é uma encruzilhada, mas ao mesmo tempo parece haver um espaço humano de encruzilhada, né? Entre o bem e o mal, por exemplo, esse tipo de coisa. Assim, essa é uma palavra, mas eu achei assim incrível ele transformar em verbo um nome, né? O bem te vi, que foi justamente onde Vinícius parou, que ele fala os pássaros que bem me viam, né? Eu achei tão bonito isso. Ai, tem tanta coisa. Vou ficar com essas duas. Sim, sim, Com esse pin de surpresa. sim. Quem mais? Todo mundo falou? Então. Gente, sabe, só, desculpa eu tomar a palavra aqui de novo, mas é porque a leitura passada, ela ficou um pouco assim, né, na minha cabeça. Uhum. E uma das coisas que eu fiquei pensando é que teve alguém que falou assim, que todas as vezes que o Diadorim aparecia, as coisas ficavam mais bonitas, né? Uhum. E é interessante porque ele fala, tem uma parte assim, até ele chegar e falar que é inclusive quando a Francis falou, né, que dá o nome ao livro, acho que não foi a Francis ou foi a Tânia. Mas até chegar nessa parte, eu reli ela, e ele estava num sertão muito bravo mesmo. Ele estava, assim, no marasmo da vida. E é interessante porque o Diadorim também aparece nos lugares mais bonitos. O Diadorim, ele aparece na travessia do sertão para a volta para Minas Gerais, no caso, né, ali. E é quando começa a ficar bonita a paisagem. Então eu fiquei assim, caraca, a travessia toda que ele faz, que é muito difícil, que é o deserto, é longe do Diadorim, né?
E aí é por isso que ele fala, o sertão é do tamanho do mundo. Eu fiquei lendo isso, eu tive que reler, porque eu fiquei assim, cara, mas faz sentido o que as meninas falaram, né? E aí eu fui vendo, assim, quando ele fala dele estar jagunçeando, né? Que acaba nem reparando na pobreza, no cisco, porque é como você vê isso no automático, e é o Diadorim que faz ele reparar, parece que nas coisas. Nossa, Jéssica. Caramba, hein? Caramba. É porque tem muito de território, né? Eu saí procurando, assim, toda vez que ele falava o nome de um rio, alguma coisa, eu saí procurando, e tipo, ele andou muito, assim, pelo que eu fui entendendo, porque sai de Minas, mas passa pela Bahia, vai no Ceará, tem rio aqui que eu encontrei no Ceará, e eu, caramba, ele andou demais, até chegar perto do Diadorim, que aí é quando fica bonito de novo. Que lindo. Nossa, depois dessa, eu acho que é boa noite. Muito bom, Jéssica, muito legal mesmo. Mas é isso, gente. Boa noite para vocês. Então, a gente tô sentindo que parece que essa semana vai rolar bastante lá também, né, no grupo. Muita poesia. Acho que Tenho um feeling. Ai, boa noite, gente, então. Obrigada. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Boa Boa noite, gente. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, Sandra. Está gravando?